fim do dia, o que muda os números são as pessoas. Se você não trabalhar as pessoas, não vai evoluir. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e como eu sempre digo, eu tenho sempre o privilégio de trazer pessoas que impactam ou impactaram a minha carreira. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu trago uma mulher incrível que faz parte do início da minha carreira e eu tenho a sorte de dizer que carrego ela junto comigo ao longo desses 20 anos. Ela que tem mais de 18 anos de atuação em gestão de pessoas, é responsável por pessoas e cultura na Dengo, mentora no Instituto Pactuar, acelerando carreiras de pessoas negras em alta liderança, fundadora da Tons Diversidade, uma consultoria especializada em DEI, com base prática e teórica, mestre em gestão de pessoas pela FGV, coach pelo Ecosocial, MBA em ESG pela São Paulo, e foi eleita super recente, fresquinho, entre as 10 RHs mais admiradas de 2025 pelo Grupo Gestão RH. E com uma missão poderosíssima: ajudar pessoas a romper limite dos sonhos e ajudar organizações a romper as paredes do labirinto. Ana, é um prazer enorme para mim e para todo mundo que está nos assistindo ter você hoje aqui no canal. Que delícia, Fernanda! Obrigada, viu? Obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Conseguimos finalmente, né, ajustar agendas e conseguir bater esse papo aqui. Tô super feliz. Eu costumo dizer que ninguém sabe, né, o bastidor pra gente conseguir estar aqui. Mas o importante é que a gente conseguiu juntar as nossas agendas, a gente sempre viajando. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um bate-papo. Mas eu já digo que eu tenho um privilégio de olhar pra você e lembrar da nossa história lá de anos atrás. Eu tenho esse privilégio, mas quero começar pelo início. O que o LinkedIn não conta sobre a tua trajetória? Uau, ótima pergunta essa, hein? Olha, sabe que recentemente, numa reportagem sobre o perfil de profissionais de RH, do Valor Econômico, a jornalista fez a pergunta contrária. Ela perguntou assim: a sua trajetória começou foi sempre no RH? Tô vendo aqui no seu LinkedIn. Uhum. E aí eu precisei dizer para ela: voltar. Olha, deixa eu te contar. Então. Exatamente. Super, achei excelente você ter começado dessa forma. Eu comecei a minha trajetória profissional na área de vendas. Eu vendia brigadeiro, salgadinho de porta em porta com a minha mãe, lingerie, perfume. Eu vendia tudo, assim. Então, esse foi o início da minha trajetória profissional nessa área. E aí, aprendi super, né? Resiliência, determinação. Então, foi uma super escola. Eu fiz curso técnico de informática. Então, eu trabalhei em feira de recrutamento. Tentei ser programadora por um tempo. Nossa. E fui funcionária pública. Tá tudo fora do LinkedIn. Fui funcionária pública. Eu passei no concurso público, que super mudou minha vida, né? Eu tava com 18 anos. Então, no período do vestibular, que eu estudei muito para passar no vestibular, abri um concurso público para uma instituição de doação de sangue e medula óssea. Eu fiz esse concurso, fui aprovada. E durante a minha faculdade, eu fiz administração, eu trabalhei nessa instituição. E aí, muito também nessa linha de marketing social, convidando as pessoas para serem doadores de sangue e de medula óssea. Nossa. Então, foi aí que... Então, tem uma trajetória, né, esses 18 anos de RH, começa ali no LinkedIn, começa já com RH, mas tem toda uma trajetória anterior. E isso vai ser sempre muito... Não sempre, mas isso vai ser comum em trajetórias, principalmente de pessoas negras. Que o primeiro emprego, as primeiras experiências, elas não são necessariamente ali na carteira assinada. Sim. Elas começam muito antes, né? Então, eu tenho uma trajetória, uma biografia comum aqui com a maior parte das pessoas negras. A gente já entrou numa pauta que a gente vai conversar bastante aqui. E o RH, ele te escolhe ou você que escolheu o RH?
O RH, sem dúvida alguma, me escolhe, viu? Olha, que bom, que bom! Muito bem, ponto pro RH. Essa história é interessante, né? Eu fiz administração e durante a faculdade eu não pensava em ir para a área de RH. Eu pensava em ir para projetos, marketing, até finanças. Tá. Mas RH não era, embora fossem as minhas melhores notas. Olha. Enfim, alguma coisa estava ali. Nessa instituição que eu trabalhava, instituição pública, eu trabalhava com essa parte do marketing social, mas eu também já tinha começado a me envolver com programas de qualidade. É uma instituição de Juiz de Fora, que eu sou mineira, né? Sou de lá. E aí tinha uma empresa que é o Grupo Arcelor, estava começando uma iniciativa muito forte na cidade de processos, programa de qualidade, e eu comecei a liderar essa iniciativa nessa instituição pública, olhando indicadores, então realizava a pesquisa de satisfação dos doadores, fazia o plano de ação, melhoria, elaborava o relatório de qualidade, enfim. E aí, mas quando eu terminei a faculdade, eu tenho várias coisas que eu consigo entender, conceito, origem, o que eu pensei, o que estava por trás. Essa é uma das coisas que eu não sei nem de onde eu tirei, mas eu sei que, como era um concurso de ensino médio, eu tinha terminado a faculdade, eu precisava sair de lá. O meu pai, obviamente, deu pulo dessa altura. Você está na contramão do mundo. Como assim você vai deixar um emprego público? Garantido com uma estabilidade, um salário. Imagina, foi difícil, né? Mas eu, naquela idade, assim, não sei de onde surgiu isso, eu tinha para mim que eu já tinha terminado a faculdade. Logo, eu precisava de outro lugar. E aí eu comecei a prestar vários processos seletivos para programas de trainee e passei no programa de talentos da Ambev. E nesse programa, você escolhia a área. Tá. Eu fui aprovada, então, para a área de vendas, dado toda a minha trajetória ali pregressa, ali, né? E também para a área de gente e gestão. E aí, eu acabei optando por ir para a área de gestão. Tá. Por conta de toda essa trajetória do que eu estava vivenciando do programa de qualidade. De olhar os números, os indicadores, os processos. E a parte de gestão na Ambev estava nessa área. E aí eu descobri uma coisa, Fernanda, que mudou minha vida. Que no fim do dia, o que muda os números são as pessoas. E aí aquilo fez tanto sentido, tipo, tá bom, você vai olhar os números, os indicadores, a estratégia, mas assim, se você não trabalhar as pessoas, não vai evoluir. E foi aí que eu me apaixonei, entrei na área de RH. Então eu sempre falo assim, que na verdade o que me levou pro RH não foram as pessoas, foram os números. Sim. E aí sim, tudo fez sentido. Eu entendi isso, eu falei, uau. Foi uma descoberta, um divisor de águas, assim, não adianta a gente ficar ali só acompanhando os números, os processos. O que vai mudar o jogo, fazer com que os números evoluam da forma como a gente espera, é conseguir mexer as alavancas necessárias para as pessoas. E, em alguma medida, isso vai funcionar diferente para cada empresa, para cada negócio e até para cada pessoa. Sim. E quando eu penso nesse túnel do tempo, jogando aí 18 mais para trás, a gente tem mais ou menos 20 anos de trajetória, né? O que mudou na sua visão, Ana, do RH lá do passado para agora? Olha, acho que a principal mudança que eu percebo é uma visão maior da relevância do nosso trabalho, assim, não a relevância, mas eu diria o nosso papel. Sim. Mesmo, de conectar pessoas e negócios. Eu fico com uma sensação que lá atrás
era muito mais voltado para as pessoas, um olhar de pessoas, dos processos, muito mais como se fosse uma área separada do negócio. Sim. E hoje, você não vai falar de cultura se você não falar de estratégia. Sim. Você não vai falar de estratégia de remuneração se você não olhar para o negócio. Você não vai falar de estratégia de marca empregadora, de atração de talentos. O que é prioridade pro RH se você não entender primeiro o momento do negócio, a estratégia do negócio, o que é a prioridade do negócio. Então, o que eu percebo de evolução é isso, assim, que o nosso papel, acho que está muito mais claro, que é conectar pessoas e negócios, e isso implica olhar o contexto como um todo, né, do mundo, assim, né, do que a gente está vivendo, do que está acontecendo. Então, eu iria um pouco nessa linha. E aí, quando eu vejo você na posição atual, qual é hoje a sua missão como executiva de RH dentro de uma instituição Dengo Chocolates? A minha boca já saliva, tá? Só de lembrar. Não sei se você quer qual a primeira impressão, para mim é isso. Me dá aquele cheiro gostoso de um café com bom chocolate, mas essa é a percepção de consumidor. Agora você, liderando uma área tão importante que a gente sabe, quais são essas missões? Olha, até me emociona, viu? Imagino. Até me emociona, assim. Sabe que eu gosto bastante de histórias, né? Você falou que dava pra ir contando Volta na história, conta tudo. Tal, né? Mas semana passada eu participei do HSM+. Eu vi seu post, eu até fiz aqui. Eu conto a verdade, gente. Eu até anotei aqui uma das frases que você colocou e depois a gente entra. Me emocionei com o seu post também. Ai, que bacana. Assim, foi um momento muito reflexivo, assim, né? Então, eu fui nesse evento, participei da apresentação do Yuval Harari. Sim. E uma das coisas que ele trouxe foi que algumas conversas, as salas fechadas de executivos nos Estados Unidos já vão numa direção de qual o melhor lugar para construir um bunker, no caso de um colapso do planeta, né? Prevendo aqui, né, já um colapso do planeta. E eu fiquei com aquilo e eu fui procurar depois disso. E eu encontrei algumas reportagens de canais tipo BBC, CNN, trazendo mais elementos sobre esses debates de investimento já em bunkers no Havaí, em outros lugares. E aí, assim, quando eu me deparo com isso e o propósito da Dengo, né, a Dengo nasceu de uma preocupação da liderança, né, do fundador aqui, em gerar empoderamento econômico para os produtores de cacau no sul da Bahia. Ele estava lá na casa de veraneio dele, olhando aquela beleza, aquela riqueza daquele lugar no sul da Bahia, e começou a entender que a população local não se beneficiava daquela riqueza. E propôs, o que eu posso fazer aqui, né, na minha caneta, que é uma caneta que tem bastante tinta. Poderosa, né? Literalmente. Exato. O que eu posso fazer para compartilhar este valor dessa região? E foi assim que nasceu a Dengo. Então, esse é o propósito da Dengo. E olha como as empresas, elas são muito poderosas, né? Tanto de direcionar comportamento, de impactar o que acontece nas florestas, no nosso planeta. E uma decisão de uma liderança nesse lugar é muito diferente de se proteger de um colapso do mundo, né? Então, no fim, é uma decisão dessa liderança de fazer tudo o que for possível para que o nosso futuro seja um futuro onde a gente continue tendo as nossas florestas, as pessoas continuam vivendo nesse planeta, respirando, comendo, enfim. E eu tô trazendo tudo isso, Fernanda, para dizer assim, que o nosso papel não é um papel... É um papel bem complexo, assim. De fato, como é que a gente prova para a sociedade e prova para o mundo que fazer o bem
cuidando da cadeia como um todo, dos produtores, dos clientes, inspirando o sabor, o consumo de chocolate de qualidade, mais cacau, menos açúcar, com menos plástico. Todo o cacau que a gente compra, ele é produzido a partir do que a gente chama... São sistemas agroflorestais, então você não pode desmatar para produzir cacau, senão você não vai conseguir vender para Dengo. Então, é um sistemas agroflorestais, ou então na floresta mesmo, sobre a sombra das árvores. Então, a nossa missão como liderança na Dengo é provar para o mundo que fazer desta forma, gerando valor compartilhado, fazendo escolhas que vão levar para um futuro onde o planeta se mantém e não entra em colapso, Sim, dá resultado financeiro. E aí eu conecto até com a sua pergunta anterior, né? Então, o papel do RH hoje é entender esse contexto do negócio, do mundo, da sociedade onde a gente está e ser parceiro para que a gente consiga chegar lá. Então, esse é muito o meu papel, trabalhar essa cultura que é do E. sim. É propósito e performance. Porque, afinal de contas, se eu for trabalhar só o propósito e eu não tiver resultado financeiro, isso não se sustenta. Mas também, ter resultado financeiro sem propósito não nos representa, não é a Dengo. Então, esse é o grande desafio, é construir ali toda essa jornada do colaborador no E. E fazer isso de uma forma que a gente realmente seja exemplo, né? Porque não é só... a Dengo não vai mudar o mundo, mas a gente vai conseguir ser exemplo para que outras empresas queiram fazer da mesma forma. Sim. E é muito interessante quando a gente vê outras indústrias de chocolate visitando produtores, fazendo um trabalho similar, a gente fala, uau, porque é isso que a gente quer, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, acho que só um exemplo, né? A Dengo é a única empresa que produz trufa. A trufa não é embalada em plástico. Mesmo a solução, que a gente adotou uma solução diferente agora, mas é biodegradável. E isso não é patenteado. Porque a gente, de fato, espera que outras empresas façam da mesma forma. Porque a gente só vai conseguir impactar efetivamente, né? Construir, lembra, escolhas diárias que façam com que a gente construa um futuro que não seja nos bunkers. Sim. Se outras empresas também fizerem a mesma coisa. E é um pouco disso, assim, cada solução, a gente, né, eu aqui, né, com o meu time, a gente precisa construir essa cultura de olhar para essa escolha do E, né? Eu preciso ter resultado financeiro, sim, para eu sustentar esse propósito, mas eu preciso trabalhar o nosso propósito. E ter, né, efetivamente o E, não um ou outro, né? E pensando como se linka de uma forma, sem dúvida nenhuma, tem escolhas de negócio que são escolhas diferentes do que a gente vê, né? Em outras empresas. E como que você consegue fomentar essa cultura para que essa cultura seja viva e, ao mesmo tempo, pulsante para que a liderança seja o exemplo nesses quesitos, assim? Como que você lidera essa agenda para que a liderança, ela no dia a dia, seja efetivamente walk the talk? E não só aquela parede linda de cultura, mas no dia a dia sejam líderes que inspirem e façam com que seus times tenham a prática. Eu não vou dizer aqui que é fácil, tá? Assim, é complexo, porque tem o dia a dia que precisa ser real, né? Sim. Não dá para ser realmente só na parede. O que a gente tem feito muito é trabalhar nos rituais. Então, a cada agenda, a cada reunião, começando ali dos executivos, eu vou ter sempre uma pauta que eu vou falar de pessoas, que eu vou falar do nosso propósito e vou falar dos resultados. Então, eu não posso ter uma agenda que eu só fale de resultados. Sim. Então, dentro dos nossos rituais, a gente sempre coloca essa pauta. E aí é quase como uma pergunta. O E tá aqui? A gente tá garantindo em cada um dos nossos rituais, das nossas agendas, que o E tá aqui?
que é isso que vai fazer com que a gente não perca de vista, que é isso que a gente precisa fazer, né? Que a gente tem muito forte que, assim, é quase como a nossa responsabilidade fazer esse negócio acontecer e dar certo. Sim. Então, a gente tem aqui na governança agendas trimestrais com toda a organização. Então, nessa agenda, a pauta tem que trazer os dois. Eu vou falar de resultado, sim, mas eu vou falar do propósito também. Sim. Porque não é uma coisa ou outra. Na trilha de treinamento e desenvolvimento, a gente tem conversas recorrentes e instrumentalização, principalmente da liderança, não só do como fazer. E aí, o como fazer aqui, ele é muito importante porque é o exemplo. Sim. Então, as suas ações falam tão alto que eu não escuto o som da sua voz. Uhum. Então, a gente tem essa conversa muito forte, assim, precisa ser exemplo, precisa ser real. Então, no treinamento, na trilha de desenvolvimento desse ano da liderança, a gente trabalhou muito autoconhecimento, ser líder de si mesmo, o que é relevante para você. Sim. E aí, inevitavelmente, aparece a questão do propósito. E aí, como é que você aplica isso no dia a dia? E depois, como é que você engaja, estimula o time para fazer isso? Então, a gente trabalha o tempo todo nessas dimensões. Agora, eu vou dizer para você, Fê, que tem um ponto que ajuda muito, assim, que é na seleção. Fale um pouco mais. A seleção. Eu costumo dizer que a gente subestima o processo que é o coração de qualquer transformação ou qualquer mudança cultural que a gente queira dentro de qualquer corporação. Mas a gente subestima. Você sabe que eu recebo vários pedidos, assim, de vamos fazer uma troca, um bench, me conta como funciona o treinamento de vocês, porque eu chego na loja, né? Então, essa roupa colorida, o sorriso, né? Essa coisa da hospitalidade super forte. Me conta um pouquinho como é que é essa trilha. E aí, eu normalmente falo, olha, na verdade, o segredo não tá no treinamento. Sim. Não tá. A gente faz porque é importante sempre reforçar, são técnicas, processos. É importante que a gente tenha experiências mais personalizadas possíveis nas lojas, mas se você entrar numa loja lá em Brasília, da Dengo, ou uma loja, né, aqui no JK, ou na França, Sim. Você precisa ter essa sensação de, putz, eu tô na Dengo, Sim. né? Eu sei que eu tô no mesmo lugar. Não estando no mesmo lugar, mas eu tô no mesmo lugar. Então, o treinamento, ele é importante. Sim. Mas ele não é a chave. Sim. A chave tá na seleção. A gente, de fato, busca aqui pessoas muito do bem, que valoriza a gentileza, que valoriza esse olhar, essa conexão. E, principalmente, fazer algo que é mais do que a si próprio, sabe? Sim. Então, a gente fortalece também essa cultura na medida que a gente traz pessoas com muita vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de gerar impacto positivo, sabe? Sim. Então, isso acaba mudando o jogo. A gente olhar para a pessoa por detrás do LinkedIn, por detrás do currículo, não é, Ana? Que a gente fala tanto, né? Olha a pessoa, queira saber a história dela, o que ela valoriza. Vai fazer tanta diferença. Com certeza, algumas grades que, sem dúvida nenhuma, nenhum treinamento dá, que é a experiência de vida, né? É o que ela carrega. Essa trajetória, sem dúvida nenhuma, traz respostas. E aí, puxando uma missão poderosa da Ana, que é ajudar pessoas a romper o limite dos sonhos e ajudar organizações a romper as paredes do labirinto. Sim, como que nasce, como se constrói, como se vive frente a essa missão. Me conta um pouco. Vamos lá. Acho que esse daí dá um podcast inteiro, Dá? Tá, Fernanda? Olha, eu sei, a gente tem horário, viu? Eu entendi já, é difícil de explicar. Então, vamos lá.
eu entendi essa missão, inclusive na formação de coaching. Ecossocial, né? Exato, que a gente mergulha profundamente nessa história, no que sente, enfim, e foi aí que eu cheguei nessa missão. Mas tentando, né, transformar uma história longa. Uma história longa, vamos lá. Eu consigo perceber na minha história um ponto de virada muito significativo, que foi o colégio técnico. Até essa idade, né, esse período da minha vida, meu sonho era ser vendedora de loja. Porque como eu já vendia muita coisa na rua, assim, com a minha mãe, eu pensava, cara, se eu for para uma loja, eu vou arrasar de tanto vender, né? Sim. E aquilo, para mim, já era transpor muitas barreiras da minha família, né? Pelo menos das mulheres pretas da minha família, né? Então, eu já tinha minha mãe, empregada doméstica, trabalhou 23 anos numa mesma casa. Minha tia, empregada doméstica. Minha avó, empregada doméstica. As amigas da minha mãe, mulheres pretas, trabalhando como empregadas domésticas. Então, já seria super, né, outstanding ali para minha família, para minha realidade. E quando eu entrei no colégio técnico, eu percebi que eu tirava notas tão boas quanto as pessoas que queriam fazer um curso superior. Ou até, às vezes, melhores ainda, né? E aí, foi aí que eu falei, olha, eu posso ser vendedora de loja, porque seria incrível, mas eu posso também ser qualquer outra coisa. Então, foi nesse momento que eu rompi com esse limite, assim, eu posso ser qualquer coisa. Eu entendi isso. E isso virou parte da minha missão, assim, de a cada conversa, a cada entrevista, a cada mensagem no LinkedIn. Assim, alguém me manda uma mensagem no LinkedIn, assim, o que eu posso fazer com que essa pessoa sonhe mais? Então, eu vou lá, eu olho o histórico dela e falo, olha, eu tenho certeza, nossa, a sua trajetória aqui que você construiu na empresa tal, nananana, tenho certeza que você vai achar um lugar, enfim, se não tiver vaga, por exemplo, né? Que vai acontecer com 99,9% das mensagens. Então, é muito sobre isso, assim, de a cada contato, como é que eu consigo fazer com que essa pessoa sonhe e entenda que ela pode mais. E aí, na realidade das pessoas negras, eu também estudando, entendi o quanto que, no fim do dia, a gente fala para a diversidade de gênero que tem um teto de vidro, que é um teto que tá lá, é difícil de ascender, né? Você tem uma diferença muito significativa, né? Do percentual de mulheres que estão nas organizações, quando você vai para os quadros de liderança, quadros executivos e conselho, isso vai diminuindo consideravelmente. Então, tem um teto que você não vê, mas está lá, né? De vidro. Mas quando você fala para as pessoas negras, é um labirinto. É um labirinto, assim. Porque é concreto, é visível, que é muito difícil chegar do outro lado. E quando você é um executivo negro, que você conseguiu quebrar esses códigos, entender como você passa para o outro lado, você vai lá, pega uma outra pessoa e você explica o caminho. Aí você vai falando, olha, segue todo reto, na segunda parede ali você vai virar à direita, depois você vai entrar à esquerda. Cuidado que nesse lugar tem um buraco. E eu sei que tem um buraco porque eu caí nele. E aí você explica e você vai levando mais um e você leva mais outro. Mas à medida que você consegue fazer conversas com pessoas aliadas, que têm uma caneta poderosa, você pega a marreta e quebra as paredes. Então, é um pouco sobre isso que é a minha missão, né? De realmente conseguir apoiar que as pessoas sonhem em chegar do outro lado. E que as empresas quebrem essa parede do labirinto para que a gente consiga ter mais gente vivenciando todos os espaços. Que é sobre isso, né? Como é que a gente gera possibilidade para que todas as pessoas tenham acesso a todos os espaços. E
pedindo licença para aprender com você por uma lente que eu muitas vezes me pego mudando rotas, né? Porque é uma lente dos nossos vieses. O que a gente tem que falar para nossa liderança que está no C-Level pela perspectiva do que você vem quebrando desses labirintos? Acho que a principal ponto, assim, eu volto na troca do bunker ali, sabe? Sim. Que sociedade que a gente quer construir? É uma sociedade que tenha mais riqueza e mais riqueza para mais pessoas? Ou é uma sociedade que quem tem recursos segura os recursos, salva os recursos, enquanto o restante da humanidade se desespera em busca, né, de migalhas, assim, né? Então, assim, acho que o principal ponto, Fê, é intencionalidade de construir uma sociedade diferente com escolhas diárias. Então, acho que para os executivos é isso, assim, como é que a gente é parte de uma liderança que vai construir deixar um legado de uma sociedade melhor do que a sociedade que a gente encontrou, do ponto de vista de geração de espaço, de geração de oportunidades. Então, precisa muito ter essa intencionalidade. E aí, em cada decisão, em cada escolha. Então, seja... eu tenho uma vaga de liderança. Como é que eu faço, assim? Pode ser que no meu primeiro shortlist ali, o ATS, não me traga mulheres, não me traga pessoas negras. Se for uma vaga de diretor, eu olho currículo a currículo de todas as pessoas negras que se inscreveu. E se for uma vaga mais masculina, eu faço a mesma coisa para mulheres. Então, é sobre ter intencionalidade. Então, as lideranças, eu vou falar para o RH, que é uma parte do público, então o RH precisa ser guardião disso, mas as lideranças, elas precisam também exigir do RH isso. Poxa, você está falando tanto de diversidade, mas o meu shortlist aqui não tem uma pessoa negra. Sim. Então, para mim, assim, são escolhas, a gente não pode... E é tão parte da realidade, do contexto, da gente desconsiderar, que a gente precisa ser muito vigilante nisso. Sim. Então, quando a gente está desenhando ali, por exemplo, o programa de mentoria, quando a gente está vendo lá quem são os sucessores das cadeiras de liderança, eu preciso olhar se eu tenho mulheres como sucessores, se eu tenho pessoas negras, porque senão, de novo, eu não vou mudar o jogo, eu vou continuar reproduzindo comportamentos automáticos de manter nas posições de lideranças homens, brancos, héteros e sem deficiência. Então, eu preciso olhar o todo com muita intencionalidade, senão as coisas não acontecem. E você trouxe o que para mim é o processo-chave que a gente já trouxe, que é a seleção, né? Eu falo muito isso. Entenda pela perspectiva do que a gente quer transformar, não do que a sociedade leva a gente a dar continuidade. O dar continuidade, a gente não muda essa rota, né? E aí eu fico... acho que o desafio que fica é como a gente coloca, direciona para essa mudança de olhar, sabe, Ana? Que eu acho que é um grande desafio que a gente tem dentro das corporações, porque a gente é levado a dar continuidade a algo que sempre existiu. E como a gente muda? Não, para, do jeito que tá, não. Como a gente muda essa lente, sabe? Reconstrói aquele job description que a gente aprendeu, quase que olhando qual a faculdade, e aí segue alguns itens que eu falo, esquece, eu não vou nem usar isso. Quem que é a pessoa que tá do outro lado? O que ela porta como essência, como valor? E se linkar com o nosso fit cultural, o resto a gente desenvolve, né? Mas é difícil. Fernanda, tem gente que ainda coloca idade ainda, né? No shortlist, nos currículos, assim. E às vezes é tão automático. Esse ponto do automatismo, ele é muito relevante para a gente reproduzir o que é feito até então e não mudar o status quo. Então, acho que a grande chave é romper com esse automatismo. Então, se eu for considerar,
historicamente, eu tenho visto que os CEOs bem-sucedidos são homens brancos. E aí eu fico com aquilo, né? Que é a questão do viés, né? Sim. Então, eu tenho, num processo seletivo, uma mulher e um homem ali, né? Como finalistas. O meu processo automático vai ser eu tradicionalmente vejo que mais homens bem-sucedidos como CEOs, logo, a minha tendência automática é selecionar aquele homem. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que tem mais CEOs chamados John do que CEOs mulheres. Não sei se... Nossa, não vi. Exato. Então é sobre isso, né? Então tá bom, lá eu vou voltar no Harari, né? Os caçadores-coletores, você precisava de força, quem liderava? Eram os homens. Então a gente foi reproduzindo, os homens lideram melhor, os homens lideram melhor. A gente precisa romper com isso. Sim. É sobre, de fato, entender que tem um viés ali que tá atuando, trazer pra consciência, olhar ali, tá bom, o que eu preciso para essa cadeira de CEO? Então, tá bom. Então, e eventualmente, eles estão no 0 a 0, eu vou trazer uma mulher. Porque, até então, esse espaço, ele existia o teto para alcançar. Então, eu vou trazer uma mulher para essa cadeira, sabe? Então, é sobre isso, assim, para todas as posições de liderança. É a gente fazer diferente, porque é isso que vai fazer com que a gente aumente a riqueza do país e gere mais possibilidades aqui. E eu vou dar, assim, eu tenho inúmeros exemplos, assim, mas o quanto que gerar oportunidades faz muita diferença. Abrir a portas, políticas públicas em relação à diversidade e inclusão, assim. Eu tenho um afilhado, ele mora na Rocinha, ele perdeu o pai aos 15 anos, era um menino negro, tudo para dar errado, Ele foi aprovado nas cotas da universidade, da UFRJ, hoje ele é engenheiro de uma empresa de óleo e gás, assim, já foi para Houston, já foi para Noruega, tá fazendo uma carreira, assim, brilhante, incrível, aumentou a renda da família, né, absurdamente. E é sobre isso, assim, é sobre oportunidade, assim, quantos Beethovens tem nas comunidades brasileiras que não conseguem acessar um piano? Sim. Então, para a gente mudar o jogo, a gente precisa gerar oportunidade para as pessoas. E isso vai fazer com que a gente melhore muito enquanto país, enquanto sociedade. E quando eu penso, grande parte do nosso público aqui lidera, eu digo que é o coração dessa agenda, que é a área de gente, a área de cultura, a área de pessoas no geral. Por onde começar, Ana? Por onde trazer essa pauta, sensibilizar o C-Level, o CEO, demonstrar que sim, essa é uma pauta que a gente já não pode esperar, e mais do que isso, ela gera muito resultado, né? Se a gente precisa falar de números, então vamos falar, a gente está falando de talentos, como você trouxe aqui um dos exemplos, a gente está trazendo pessoas que, sem dúvida nenhuma, querem crescer e ter as suas carreiras dentro dessas companhias, o que falta é uma oportunidade, né? Então, como trazer essa agenda de DEI para as corporações como um todo? Fê, começar pelos números para alta liderança é super importante. Porque é a linguagem do negócio. Então, trazer detalhadamente esse mapa de como são as nossas pessoas aqui, né? Olhando quadro funcional, olhando liderança, olhando pipeline, olhando remuneração. Tem diferença de remuneração, homens e mulheres, pessoas brancas, pessoas negras. Então, assim, dar essa visibilidade comparando com o que existe na nossa sociedade, com o que existe em outras empresas, é algo que pode sensibilizar ou minimamente dizer assim, olha, isso vai ser uma pauta nossa por conta disso aqui. É claro que
a gente falava da Flávia, né? Sim. Flávia tem várias falas. Quando Flávia fala, eu anoto várias coisas. Eu também. Ó, tem episódio da Flávia aqui, viu? Flávia a gente Porto, é suspeita. maravilhosa. A gente é suspeita pra falar, né? Porque não tem como. Tem uma Pessoa coisa incrível. que ela traz que é verdade, assim. Escada se lava de cima para baixo. Muito. Então, ter a alta liderança engajada, eu já tive os dois, tá? CEOs super engajados nessa pauta, CEOs nada engajados nessa pauta. Então, muda o jogo, começando com alta liderança super engajada. Então, por isso que levar números faz diferença. Para engajar, definir sponsors por tema, para trazer essa alta liderança e dar a relevância e a importância de fazer isso. E aí você consegue combinar isso com outros indicadores de SLA, para tempo de reposição de vagas. Você consegue vincular a outras questões, mas só o mapa já é um bom começo. E esse mapa bem completo, que inclui a remuneração. Porque é quase que normalmente vai ser um soco na cara, assim, né? Tipo, das realidades, né? Das diferentes realidades. E aí, na sequência, eu iria para a jornada do colaborador. Sim. Então, assim, desde a atratividade, não é nem na seleção. Onde eu estou buscando essas pessoas? Sim. Porque se eu for pescar no mesmo aquário, eu vou trazer de novo homem, branco, mesma coisa. Então, assim, é olhar toda essa jornada e entender o que é preciso ajustar para que a gente tenha tanto a entrada com pessoas mais diversas, mais inclusiva, o processo, a experiência das pessoas aqui. Então, não adianta só trazer, eu preciso trabalhar, né? Então, a gente tem aqui, eu vou fazer aqui um programa para incluir pessoas trans. Tá bom, mas a pessoa chega aqui e ela precisa vestir uma armadura completa porque não é bem recebida e ela não consegue se movimentar nessa armadura que ela tem que usar. Então, como é que eu torno a experiência dela efetiva na organização? Então, eu vou olhar o onboarding, eu vou olhar a equipe, eu vou olhar a liderança inclusiva e a retenção, né? Todo esse processo. Porque senão não adianta também. Eu vou ter a entrada e eu vou ter a saída aqui tão acelerada quanto. Então, eu traria essas duas ações principais, assim. Em todos os pontos da jornada, a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Eu não consigo trazer pessoas com deficiência agora, porque eu tenho uma questão aqui de acessibilidade que me impede dessa forma. Tá bom, mas para nenhuma deficiência eu consigo, em nenhuma área. Então, é sobre isso, assim, a gente também não vai dar para fazer tudo a todo momento, para todas as áreas, mas algumas coisas a gente consegue fazer. E aí, à medida que essa liderança vai tendo contato, eu sou muito vocal na questão da diversidade racial, me perdoem, mas por motivos óbvios, né? Sim. Mas a questão da diversidade racial é uma construção histórica, social aqui super complexa, mas trata de hierarquização de raças, né? Então, eu tô tratando sempre o branco, belo, excelente, de alta qualidade, e as pessoas negras como de baixa qualidade, inferior, né? Então, à medida que essas lideranças se deparam com pessoas negras incríveis, fazendo trabalhos incríveis, aportando super valor, eu também vou rompendo com esse viés. E aí eu começo a olhar outras pessoas negras com tanto talento, com tanto potencial, e aí isso vai ficando um pouco mais natural. E é uma jornada, como você bem trouxe, que você tem que ter intenção. E a primeira intenção que eu costumo dizer é você aprender pela perspectiva do outro, o que dá certo, como o outro se sente respeitado, como você faz com que a nossa liderança que receba, né, se tem uma agenda importante de DEI, quem é esse líder que vai estar desenvolvendo? Ele vai estar desenvolvendo pelo desenvolvimento que ele teve, homem branco, hétero, ou ele vai ter a abertura por uma ideia diferente, por uma perspectiva, talvez, de uma tomada de decisão que seja diferente, um raciocínio mental que talvez seja diferente, construído por outras lacunas, né, Ana? E aí, obviamente, linkando com tons de diversidade, mentora dentro do Instituto Pacto A,
E para essa população que precisa resgatar sonhos ou construir sonhos pelos quais ela não teve na realidade dela, o que você vê de mais comum nesses traços que a gente precisa romper essa barreira, principalmente para essa população negra que a gente fala, não desista, né? Como você trouxe. Pode ser que não tenha vaga, mas você vai atrás, você vai buscar se desenvolver. Perfeito, Fê. Na verdade, você trouxe na sua fala várias coisas super interessantes aqui, Você fale o que você quiser, então. Mas, assim, é muito importante trabalhar empoderamento para pessoas negras. Assim, acho que tem uma lista de coisas, mas empoderamento é o mais importante. Pensa que a gente passou por muitas décadas, e aí, assim, eu vivi pessoalmente, mas os meus ancestrais também, né? Vendo as telenovelas. Quem eram as mulheres negras nas telenovelas? Sempre em posição de serviço, sem amigos, sem história, sem personalidade. Então, os homens negros, criminosos, bandidos, traficantes de drogas, quando apareciam, né, nas novelas, eram sempre nesses papéis. Então, pensa que é quase assim, Fê, o mundo dizendo repetidamente para as pessoas negras que possuem menos valor, que têm menos potencial, que têm menos talento. Eu não vou nem ir lá para o racismo científico, nem ir lá. Eu tô indo aqui bem na superfície. Todo mundo consegue acompanhar. Bem na superfície. Então, nesse sentido, fazer o oposto é muito importante. Então, é sobre, às vezes, elogiar um cabelo black. É sobre quando você tá lá no caixa de supermercado, você tem uma pessoa branca e uma pessoa negra. Você intencionalmente vai no caixa dessa pessoa negra e fala qualquer coisa assim, nossa, seu sorriso é incrível. É gerar empoderamento, assim, eu te vejo e eu te vejo de uma forma positiva. Eu te reconheço, eu te valorizo como uma pessoa, não como uma pessoa inferior. É sobre você estar numa festa e você olha, tem muito mais pessoas negras servindo do que como convidados. E você se indigna e você fala com seus amigos na mesa, poxa vida, tem alguma coisa errada, não tem? O que acontece que todas as festas que eu vou, tem muito mais pessoas negras servindo do que participando da festa, da celebração. Então, à medida que você vai gerando essa consciência, e aí voltando para as pessoas negras, é sobre isso. Mesmo nessa situação da festa, é perguntar qual é o nome de quem está servindo, é valorizar o serviço, é sobre gerar empoderamento. Olha para o seu time. Quantas pessoas negras tem? Então, lembra que o mundo, por muito tempo, falou para essa pessoa que ela tinha menos valor. Como é que você fala que acredita nela? Como é que você constrói esse sentimento de que eu posso, né? Outro dia eu estava vendo um trecho de uma reportagem, uma entrevista, né, do Barack Obama, e ele estava falando, né, que antes dele ocupar espaços, né, de poder, de privilégio, ele olhava para as pessoas que tinham esses títulos maiores e achava essas pessoas, assim, tipo super-heróis, fora da realidade. À medida que ele foi evoluindo e sentando na mesa com essas pessoas, ele entendeu que são só pessoas. Mas sabe qual é a diferença? Aquelas pessoas, elas receberam a vida inteira inputs de que elas podiam chegar em qualquer lugar. E, infelizmente, as pessoas negras não receberam esses inputs. Então, como é que a gente faz diferente e vai gerando esses inputs de que, putz, elas podem, têm talento, têm potencial, na mesma medida que outras pessoas. Sim. Que esse é o ponto, assim, não é sobre supervalorizar, não é sobre não olhar para os pontos de desenvolvimento, para os gaps, é sobre entender que tem os erros e acertos, assim como outras pessoas. Já fico aqui
Eu costumo dizer que o podcast, ele é sobre quem vem, né? E toda vez quando vem, né? Porque não é por acaso que a gente tá aqui conversando, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que para quem tá assistindo também, existem muitos recados que a gente precisa aplicar e entender o quanto, independente de onde você está e por que você está, é o que você vai fazer com esse intitulado poder, né? Não é? Nós estamos, não somos, e já que estamos, o que faremos, né? Mas você trouxe, e eu acompanhei, eu não estive no fórum da semana passada, e vou deixar na semana passada porque não sei quando o nosso episódio vai vir ao ar, mas eu não tenho dúvida, eu vi seu post, eu vi o post de algumas pessoas que estavam ali, mas eu digo que a comunicação é uma arte. O que você escuta, você tem com base a tua experiência, a tua vivência, e isso reverbera de forma diferente, né? E uma das frases do seu post, abre aspas, o tempo é a verdadeira moeda da vida, que foi dita. Como isso te toca frente a uma missão tão poderosa que você tem e como a gente usa o tempo direcionado, sabe? Principalmente porque a gente, com uma agenda de recursos humanos, a gente olha para uma liderança e a gente tem que ter um olhar humano para isso. Como que você atua, Ana? Super feliz que você, né, olhou ali com tanto cuidado ali pro texto. Né? Curadoria é feita aqui por mim. Maravilhosa, assim, foi muito legal. Fico feliz, assim. Acho que tem algumas mensagens, né, nessa frase que quem falou foi o Harari também ali, né, e é muito sobre que escolhas que a gente está fazendo pro uso desse nosso tempo, né? Então, assim, em que medida que a gente consegue viver intensamente e a cada encontro, a cada conexão, ser capaz de gerar algo positivo para uma outra pessoa, para uma outra vida. Então, acho que nessa medida de investir tempo em algo que traga impacto e seja o melhor para o outro, né? Então, cada conversa, cada troca, cada olhar, cada olhar, gerar essa conexão e a gente fala muito, inclusive na Dengo, né? Essa coisa da gentileza. A gente vive num mundo que é muito caótico, que na maior parte das vezes é individualista. As pessoas são boas por natureza, mas você tem um individualismo. Então, na medida que você consegue ser gentil e entregar algo de valor para o outro, que pode ser um sorriso, você torna o mundo daquela pessoa melhor. Teve até um episódio recente, assim, de uma vizinha que eu nunca tinha visto na vida. Aqui em São Paulo, né? E aí, um dia ela me ofereceu uma marmita. Eu tava sem nada para comer ali no mercadinho. Falei, putz, não tem nada aqui. Eu tenho umas marmitinhas na minha casa, você quer? Eu falei, olha, eu aceito. E eu vi o seu post, tá? Foi tão incrível. Genuíno, né? Ontem a gente se encontrou de novo e a gente falou assim, a gente precisa conversar, porque a gente tem alguma conexão, assim. Sim. No mínimo, tem uma coisa comum, a gente quer ser gentil com as pessoas, né? Porque isso muda o mundo, né? Então, nesse episódio, ela me ofereceu uma marmitinha, aí no dia seguinte, eu levei para ela os chocolates da Dengo, né? Sim. Deixei lá. E aí ela voltou, escreveu uma mensagem super linda. E ela deixou no apartamento de uma outra pessoa, uma outra vizinha. Ela errou o número do meu apartamento. Essa vizinha viu a mensagem e falou, olha, linda sua mensagem, adorei aqui. Mas não é pra mim. Não é pra mim. Aí essa vizinha deixou no meu apartamento ali, né? E aí a gente se conectou. E depois eu encontrei essa vizinha e ela me... E aí, enfim... Nossa, já tem uma corrente do bem, já. Super corrente do bem. Então, é um pouco sobre isso, né? Gerar essa corrente do bem, com o nosso tempo. E tem uma outra coisa que você falou que, putz, maravilhoso, é assim, a gente falou muito de canetas, né? Eu também tenho uma outra amiga que é em comum com a Flávia, a Grazi Mendes, que ela escreveu até um livro, Ancestrais do Futuro, e ela fala muito disso, assim, aonde a sua caneta alcança.
A gente não precisa mudar o mundo, mas onde a nossa caneta alcança, onde a gente assina, a gente pode tomar decisões e fazer escolhas diferentes, escolhas melhores. Então, isso também tem a ver com o melhor uso do tempo, assim, do meu legado, o que eu quero deixar. E também tem uma coisa que é o autocuidado, também, Sim. né? Que é a gente conseguir fazer as nossas escolhas, dizer não, quando a gente precisa dizer não, olhar para si. Então, eu vejo, na verdade, esses 3 pontos aí nessa... Essa apresentação dele foi incrível. Eu imagino. Várias reflexões, né? Eu li o Sapiens e 21 lições para o século XXI. Você fica o tempo inteiro repensando essas escolhas diárias, assim. Maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho sempre a difícil missão de ir chegando ao fim. Por incrível que pareça, eu ficaria aqui uns 2 dias seguidos. Eu tô super emocionada nesse papo. Também. Ai, que bom que não sou só eu. Eu tô aqui segurando. Eu bebo água. Pra quem não sabe, eu bebo água que é pra segurar, porque senão a água cai. Então, eu bebo água e a gente vai controlando, né? Mas eu sempre gosto de terminar com o nome do canal, né? Que é a Cara e Coragem. E aí, você trouxe muitas mensagens... para quem está nos ouvindo, para quem tem a caneta na mão e para quem está junto com a gente num propósito do E, né, dentro das corporações. Que mensagem, Ana, você fecharia esse episódio para que, independente da pessoa, mas que ela tenha muita coragem de mudar essa sociedade que a gente acredita que possa ser mudada? Bom... Essa pergunta é difícil, assim, né? Acho que a principal mensagem aqui é, assim, tenha muito claro esse propósito, esse porquê. Porque é uma jornada, fazer escolhas diferentes do que tem sido feito até agora, né? Romper com o automatismo e seguir diferente da multidão, não é fácil. Então, você tem que sair dessa zona de conforto, não é fácil. Então, por isso que é muito importante ter claro aonde a gente quer chegar. Porque isso vai trazer essa coragem, vai dar força para ter essas conversas difíceis, para gerar esse desconforto no outro, porque a gente não gera mudança se não tiver desconforto. Não adianta falar assim, vamos ficar aqui numa conversa. Tá gostosa essa conversa. Não, então, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, é entender isso, que é uma jornada. A gente não chegou até aqui com esse desafio de sociedade de ontem para hoje. Então, para mudar também é uma jornada. Então, por isso que é importante ter claro aonde a gente quer chegar, em que lugar que a gente quer chegar, para que a gente consiga ter as conversas, ter os debates e tomar as decisões diferentes que nos levem nessa direção. Com muita coragem. Com muita coragem. Olha, eu sou muito privilegiada por ter essa conversa com você, por te acompanhar nas redes. E aí eu queria dar essa possibilidade. Quais redes as pessoas podem te encontrar, podem te acessar, seja pela Tons Diversidade, ou pela mentoria, ou para saber notícias da Dengo? Por onde? Eu uso bastante o LinkedIn, que é a rede que eu consigo gerenciar melhor, né? Então, Ana Clara Silva no LinkedIn. Eu tô no Instagram também, ClaraJFO. O Instagram eu posto menos. Tá bom. Bem menos. Mas LinkedIn sempre tem um post incrível. Eu já fiquei acompanhando, mas não tem como, né? O fórum da semana passada tem um link tão grande com a pauta. Eu quero muito te agradecer. Tô muito feliz que tudo conspirou pra gente ter esse momento, né? Não é à toa que a gente tá hoje aqui fazendo essa gravação. Ter sido depois do evento da semana passada, de tantas coisas que devem ter acontecido pra gente ter um papo como hoje, né? E, sem dúvida nenhuma, eu sei que eu concorro aí com uma agenda. Obrigada por priorizar aqui o nosso canal. Obrigada por essa conversa tão gostosa, viu, Ana? Foi maravilhoso, assim. Que bom. Também tô super feliz que deu certo pra gente ter esse papo. E foi
foi leve, né? Foi um ótimo uso do tempo. Que bom, fico muito feliz. Porque a host aqui, ela na verdade é só uma pessoa que gosta de bater papo com pessoas incríveis que nem você. Então flui, a conversa flui, o olho brilha e sem dúvida nenhuma uma troca de energia que só quem tá aqui no estúdio sente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Fê. E para quem esteve conosco nesse episódio, já dissemos aqui que tem outros episódios incríveis. Siga a gente em todas as redes, que sem dúvida nenhuma a gente sempre tem um conteúdo importante para você. Obrigada.